Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Cadaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho falar sobre mais uma temática. Desta feita, uma temática também extremamente interessante e importante. Vacinação nas aves. Consideram importante vacinar as vossas aves? Que benefícios poderá trazer a vacinação às nossas aves? Que doenças poderão ser evitadas quando administramos a vacinação às nossas aves? Que formas de vacinação existem que poderemos administrar às nossas aves? Não percam este vídeo, é um tema riquíssimo, super importante e super relevante no mundo da ornitologia no geral, ok pessoal? As criações já se estão a encaminhar para o fim. Eu, no meu caso, praticamente o que tenho são já casais nos últimos momentos de choco, nas últimas posturas de choco e a criarem as últimas crias. Já separei cerca de 10 casais e progressivamente todos os dias tenho estado a separar uma média de 2, 3 casais por dia. Irei continuar a aflorar um bocadinho temáticas sobre criação e alimentação das aves no decorrer das criações, mas também depois, posteriormente, irei começar a avançar para temáticas sobre a muda, porque agora vamos começar devagarinho a entrar na fase da muda, a qual é extremamente importante para o futuro das nossas aves. Não percam então esta temática, a vacinação nas nossas aves. Vacinação nas nossas aves. Vale a pena vacinar as nossas aves? Vamos começar por falar um pouco sobre o que é uma vacina. Uma vacina é um preparado farmacológico que se destina a estimular o sistema imune do indivíduo vacinado, de forma a criar mecanismos efetivos de combate e memória imunitária, chamados de imunomediados por via celular ou sorológica, a uma ou mais patologias provocadas por bactérias ou vírus. Na prática, e se reduzirmos a situação a uma hipotética vacina com uma bactéria, o que se administra à ave a vacinar não é mais do que a bactéria atenuada ou morta por processo farmacológico ou ainda uma fração dessa bactéria. No entanto, a vacinação incorreta ou inadequada pode ser tão prejudicial quanto o não vacinar. Para que seja realizada com sucesso, é necessário atender os seguintes cuidados, entre os quais destaco os seguintes: planejar a vacinação com antecedência e seguir corretamente o cronograma de vacinação estabelecido pelo médico veterinário. Transportar as vacinas sob refrigeração em caixa de isopor com gelo às temperaturas entre 2 e 8 graus, qualquer que seja a distância a ser percorrida. É muito importante observar o prazo de validade das vacinas, manejá-las corretamente quanto à diluição, à via de aplicação e conservação. Conservá-las ao abrigo da luz e calor, atendendo às prescrições do fabricante quanto às temperaturas de conservação, que podem ser sob refrigeração entre 2 e 8 graus, conforme falado anteriormente. Deverão ainda vacinar somente aves sãs e evitar estressá-las excessivamente. As vacinas devem ser preparadas exclusivamente no momento do seu uso e serem administradas até 2 horas após terem sido reconstituídas. Não deverão guardar a vacina após o frasco ter sido aberto para futuras utilizações. Após a vacinação, deverão proceder à destruição dos frascos e qualquer conteúdo não utilizado. O que se pretende com a vacinação é promover o contacto da ave a vacinar com o vírus ou parte deste, desde que este seja incapaz de provocar doença na ave. Quando estas partículas bacterianas entram em contacto com o sistema imunitário da ave, esta responde com uma ação imediata para eliminar aquela bactéria e simultaneamente processa um registro celular denominado de memória imunitária, a qual permite à ave, no futuro, responder mais intensamente, mais rápido e de forma mais eficaz a uma eventual infecção por essa bactéria.
Principais vias de administração de vacinas. Via nasal, por nebulização ou aspersão. É um método rápido de vacinação, utilizado principalmente no controle de doenças respiratórias, por estimular a imunidade local, especialmente das vias nasal, oral e a conjuntiva ocular. Deve ser feita com aspersores usados exclusivamente para esse fim, adequadamente calibrados. Via individual, através da membrana da asa. Utilizada para a imunização contra enfermidades como a cólera aviária e a varíola aviária, também chamada de boba. Esse método consiste na perfuração da membrana da asa, feita com um estilete específico que acompanha o frasco da vacina previamente embebido na mesma. Existem doenças que são extremamente contagiosas, podendo levar à exterminação de todo um plantel de aves, sendo pois aconselhável a vacinação, as quais irei enumerar seguidamente. Boba aviária, também conhecida por epitelioma contagioso ou varíola das aves, difteria, afeta todas as aves e em qualquer idade, ocorrendo com maior frequência no verão, devido à proliferação de mosquitos que disseminam o vírus do local para local, picando e sugando as aves. Quando a boba infeta a pele, aparecem os nódulos nas regiões desprovidas de penas, nomeadamente em volta do bico e dos olhos, entre outras zonas. Quando afeta a garganta na sua forma diftérica, há formação de placas que podem se alastrar, causando dificuldade para respirar, perda de apetite, prostração e mortalidade elevada. Doença de Newcastle. É altamente contagiosa e afeta as aves em qualquer idade. O vírus pode afetar o sistema digestivo e causar graves lesões. Pode afetar ainda o sistema respiratório e nervoso, causando alta mortalidade. As aves com a doença de Newcastle na forma respiratória reduzem o consumo de alimentos e apresentam espirros, dificuldade em respirar, conjuntivite e, às vezes, inchaço da cabeça. Aves afetadas no decorrer das criações reduzem bruscamente a produção de ovos. Na forma digestiva, a doença pode provocar diarreias com presença de sangue e mortes repentinas sem nenhum sinal, sendo que as lesões se concentram no sistema digestivo, caracterizando-se principalmente por úlceras e hemorragias. Na forma nervosa, que pode ou não estar associada à forma respiratória, observa-se a paralisia de pernas e asas, incoordenação, torcicolos e opistótomo, o qual é um estado em que a ave se apoia apenas na cabeça e nas patas. Observação importante. O vírus da Newcastle pode provocar conjuntivite no ser humano. Portanto, teremos de ter cuidado ao manusear aves suspeitas, doentes ou vacinas. Doença de Marek. É uma neoplasia de origem viral que afeta as aves jovens, caracterizando-se pela presença de tumores que podem ser encontrados nas vísceras das aves, chamada de Marek visceral, no sistema nervoso central e periférico, chamada de Marek neural, na pele, chamada de Marek cutâneo, e no glóbulo ocular, chamada de Marek ocular. Os sintomas de quase todas as formas levam a ave à prostração, paralisia e morte elevada. Leucose linfóide. Assemelhada à doença de Marek, apresenta tumores internos de tamanhos variados e cor esbranquiçada, afetando aves adultas e com baixa mortalidade. É uma doença não contagiosa, de característica genética, devendo o indivíduo portador ser eliminado como reprodutor. Encefalomielite aviária. Afeta e infeta as aves adultas e jovens, mas somente as jovens, até 8 semanas de idade, desenvolvem a doença, que é caracterizada por tremores e paralisia do pescoço e cabeça. Nas aves em produção, há queda brusca de postura. Vou falar um pouco de autovacina. A autovacina é uma técnica já com alguns anos de estudo e desenvolvimento nas mais diversas espécies de animais.
Em Portugal, deu os seus primeiros passos na ornitologia em 2003-2004. Ficou muito famosa entre alguns criadores de nomeada portugueses na primeira década deste século. O desenvolvimento da autovacina atravessou várias fases. Numa fase inicial, surgiu como uma encomenda específica de um criador de topo português, Nuno Monteiro, cujo objetivo era a redução da taxa de mortalidade no seu canaril e, por sua vez, tornar as aves muito mais resistentes a várias doenças provocadas por bactérias. Um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento foi o Dr. Hélder Lousada, médico veterinário e mestre em parasitologia médica. O resultado na altura foi excelente. Em anos anteriores, a taxa de mortalidade rondava os 10% de mortes e no ano seguinte à toma da vacina, a taxa de mortalidade foi reduzida para metade. Devido ao seu sucesso imediato, o grupo de criadores adeptos da autovacina aumentou, o que permitiu um desenvolvimento da autovacina a uma outra escala. Todas as análises realizadas até então concluíram que os resultados de aviário para aviário pouco divergiam, o que veio permitir o desenvolvimento de uma autovacina muito mais versátil, deixando de ser uma vacina específica para um criador de uma determinada região geográfica, tornando-se numa vacina eficaz de norte a sul do país. A autovacina tinha a capacidade de apoiar o desenvolvimento do sistema imunitário dos canários, tornando-os muito mais robustos e resistentes a doenças do foro intestinal e respiratório, tais como a E. coli, Staphylococcus, Mycoplasmose, Streptococo e doenças do foro intestinal. Modo de administração nos canários. Injetável por via intramuscular. Coloca-se o peito para cima com as patas para cima. Desvia-se as patas do peito e injeta-se o canário na região onde apresenta mais músculo, ao lado do externo, a meio do peito. Basta introduzir a agulha apenas alguns milímetros, o suficiente para o bisel da agulha entrar no músculo da ave. Ao injetar, o líquido deve dirigir-se para o interior da ave e não para o exterior. No peito, a ave ficará com hematoma quase imperceptível, provocado pela introdução da agulha, em que este rapidamente irá desaparecer ao fim de 1 ou 2 dias. A seringa a ser utilizada deve ser de 1 ml. Para facilitar a vacinação, podem utilizar um batente na agulha. Corta-se uma borracha e coloca-se na agulha da seringa, deixando apenas de fora o comprimento de agulha necessário para a vacinação. Desta forma, não corremos o risco de introduzir demasiada agulha na ave. Dosagem. 2 aplicações separadas por 3 semanas, onde deveremos aplicar 0,1 ml por aplicação. Existem frascos de 20 ml para 100 canários e frascos de 50 ml para 250 canários. Durabilidade e época de administração. Esta autovacina protegia a ave durante um ano. Não existe uma época específica para a administração da autovacina. Contudo, existem períodos mais recomendados, os quais enumero. No mês de setembro, após a muda e antes das posições, ou logo após as posições e antes da época de criação. Cuidados a ter. A vacina deve ser guardada no frigorífico e, mesmo durante a aplicação, aconselha-se a permanecer no fresco. Colocar uma placa de gelo sempre junto ao frasco. Após a utilização, voltar a colocar o frasco no frigorífico. Antes da sua aplicação, deverão agitar muito bem o frasco. Devem vacinar apenas os canários saudáveis. Poderão vacinar os canários a partir dos 2 meses de idade. Reações após vacina. O canário no dia da vacina e no dia seguinte ficará menos ativo, alimentando-se normalmente. Nos dias seguintes voltará ao seu ritmo de vida normal. As reações poderão diferenciar de ave para ave, mas sem nenhum prejuízo para a mesma.
Vantagens. As aves tornam-se muito mais robustas, com um sistema imunitário mais reforçado e resistente a doenças do foro intestinal e a algumas do foro respiratório. Os canários reagem de uma forma muito positiva à mudança de ambientes, como transportadoras, exposições, mudanças para outros canaris, etc. Pelo facto de se encontrarem com o sistema imunitário reforçado, a ave sente-se melhor e reunindo melhores condições físicas para o período das criações. Os filhotes nascem mais robustos e apresentam um desenvolvimento mais regular e uma melhor adaptação a diferentes espaços como viveiros, voadeiras, etc. A utilização da autovacina veio reduzir a aplicação indiscriminada de antibióticos, principalmente durante o período da criação. Notas finais. A autovacina não vai desenvolver supercanários. Vai apenas ajudar a promover a saúde e o bem-estar do plantel. Um canário com saúde tem a capacidade de reunir um conjunto de fatores que vão promover uma boa criação, refletindo os mesmos em filhotes saudáveis, robustos e com qualidade. A autovacina ajuda a reduzir a probabilidade de doença e, por sua vez, a redução da taxa de mortalidade. Muitos criadores consideram a autovacina nos canários como a nova tecnologia de ponta, que se encontra em constante evolução e a acompanhar a realidade da canaricultura. Um trabalho de equipa entre veterinários especializados e os criadores dedicados. Atualmente, a autovacina encontra-se envolvida para a columbofilia e em estudo e desenvolvimento para os psitacídeos. No entanto, eu não consegui aferir através das pesquisas que efetuei se a mesma continua a ser produzida e vendida. Daí, agradeço que quem tenha conhecimento fale um pouco sobre essa temática aqui nos comentários do vídeo, ok, pessoal? Existem ainda outros laboratórios com vários tipos de vacinas, os quais refiro de seguida. Vacinas vivas. Englobam várias vacinas contra as viroses e bacterioses mais relevantes e prevalentes na avicultura intensiva. Tratam-se de vacinas atualizadas, adaptadas ao maneio produtivo, permitindo a prevenção contra diferentes grupos de agentes, compondo um programa de vacinação para frangos de campo, galinhas poedeiras e reprodutoras, perus, pombos e outras aves. Sendo vacinas vivas, os seus modos de administração variam, adaptando-se na maioria ao manejo intrínseco de cada exploração, tipo de patologia a prevenir e fase produtiva das aves. Na generalidade, são utilizadas como primovacinação, em que se visa a proteção rápida, embora de curta duração, e a sensibilização para posterior revacinação com vacina inativada. Vacinas inativadas, compostas por vacinas monovalentes ou associadas. Incluem as componentes mais importantes e necessárias, permitindo que se complemente a ação das vacinas vivas, prolongando a imunidade por períodos de tempo muito alargados. Embora a grande maioria pressuponha uma vacinação com vacina viva, outras há que proporcionam proteção sem qualquer vacinação viva anterior. Estas vacinas são normalmente usadas em galinhas poedeiras, reprodutoras, perus, pombos, etc. E pronto, pessoal, mais uma temática desenvolvida aqui no Canaril Santos Costa. Penso ser extremamente relevante e é uma ideia a ser pensada por todos nós criadores, se efetivamente valerá ou não a pena vacinar as nossas aves. Das análises que eu fiz, das pesquisas que eu efetuei, nada me diz o contrário de que as vacinas não são efetivamente eficazes. Tenho pena que, através das pesquisas que efetuei, não consegui aprofundar se a autovacina continua disponível no mercado para nós criadores ou não. Daí pedir a quem assista a esta temática, a este vídeo, e tenha algum conhecimento sobre se a vacina ainda se encontra à venda para nós criadores podermos adquirir e administrar as nossas aves, que se manifeste nos comentários aqui no vídeo e que nos indique aquilo que tem por conhecimento, ok? Eu agradeço profundamente. Eu e todos os criadores e subscritores aqui do canal, como é óbvio.
Existem efetivamente doenças que exterminam um plantel da noite para o dia e que a única forma de as combater é através da vacinação. Refiro-me principalmente à bolba ou à varíola aviária, como é mais usualmente conhecida, a qual é mesmo uma doença que é capaz de um dia para o outro de afetar todo um plantel e todo esse plantel, por norma, tem que ser abatido. É muito triste, é muito complicado e é de evitar, pessoal. O resto de boas criações e um forte abraço.